quadro de entrevistas do blog Petrolândia Notícias de hoje. Estamos aqui ao lado do pré-candidato a prefeito Fabiano Marques e do pré-candidato a vice-prefeito Rogério Novaes, no qual os dois já definiram a chapa há algum tempo e a partir deste momento nos concederá uma entrevista. Bom, Fabiano, quero aqui agradecer por nos receber, também Rogério. E a primeira pergunta é, diante dessa situação de coronavírus que o mundo vem atravessando, vocês tiveram que fazer uma remodelagem dessa da pré-campanha de vocês, com lives e mais empoderamento nas redes sociais. De alguma forma isso está surtindo efeito? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando agora, né? E é um prazer estar concedendo essa entrevista aí para você. Seu blog é um blog muito conceituado, não só em Petrolândia, como também em toda a região, né? Então, em relação à sua pergunta, a gente acha o seguinte: essa eleição é uma eleição atípica, onde muitas práticas do que eram feitas em outras eleições, hoje não pode ser feito. Por exemplo, o aperto de mão, o abraço, as caminhadas, né, as carreatas, os comícios, provavelmente não serão repetidos nessa eleição. Então a gente tem que se inovar, tem que procurar um meio para que as nossas propostas, as propostas de Fabiano e de Rogério, cheguem ao máximo de pessoas possível, né? E hoje o que a gente acha e que a gente está vendo é que através das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Zap, né? É aquela história de você dizer, mesmo longe, mais perto das pessoas. E isso a gente não queria nunca que essa doença ela atingisse nosso país, mas ela atingiu o mundo e tampouco nosso país foi também atingido, nossa região Petrolândia. E a gente nunca imaginou que estaria hoje, por exemplo, aqui nessa entrevista falando de máscara, né? Uma coisa que a gente acha até meio que esquisito, né? Mas é realidade e a gente tem que trabalhar com essa realidade da pandemia, que outrora a gente não imaginava isso, mas a gente tem que conviver com essa doença e provavelmente mais na frente a gente vai com certeza se livrar disso. A gente teve aí a gripe espanhola, teve várias epidemias que foram controladas e não vai ser diferente com o coronavírus. Então a gente vai ter que se adaptar, quem é político, quem vai estar participando da eleição, com essa situação. E essa situação a gente está trabalhando em cima de redes sociais como lives, né? E acredito que a maioria das pessoas de Petrolândia já devem ter escutado e acompanhado as nossas lives. Sempre trazendo algum tema, né? Lógico. A ideia é todas as terças-feiras à noite, às 8 horas da noite. Você criou um comício online. Um debate, né? E um debate que é uma coisa muito boa, onde você debate, onde você responde às dúvidas das pessoas de Petrolândia, né? Então a gente acha muito bom. Eu particularmente tenho achado ótimo isso aí. Nunca tinha participado de live, não sabia nem o que era o nome live, né? A gente via assim, live, né? Mas hoje a gente é uma realidade nossa. A gente já fez 6 ou 7 lives, né? Já fez sobre saúde, sobre educação, sobre mobilidade urbana, sobre segurança pública, sobre cultura. A gente fez 2 e
terça-feira agora a gente vai fazer uma sobre esportes e lazer, né? Então a gente nessa pré-campanha nossa, a gente terá aí mais ou menos aí em torno de 75 dias, e nesses 75 dias a gente vai dialogar com a população em relação a isso aí. E volta e meia tem uns convidados que participam. Lógico, a gente está sempre inovando, foi bom você falar nisso, porque a primeira a gente se sentiu até inseguro, não foi, Rogério? Porque era uma coisa nova, né? Eu até perguntei a Dudu, eu digo, Dudu, quando a gente errar num negócio aqui, a gente pode cortar eles? Não. Na hora que começar, você só para depois de 1 hora. Então a gente, a primeira logo foi logo sobre saúde. Então a gente fez essa primeira, a segunda e a terceira, e hoje a gente tá craque, né, Rogério? A gente quer, se pudesse ter uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, na verdade, era melhor ainda. Na verdade, quando você fala com propriedade, né, do assunto, tudo fica tranquilo, né? Então, assim, quando a gente faz a live, né, ou fala Petrolândia, a gente se põe como se estivesse agora, nesse momento, falando os três aqui, se estivesse na sua casa, passando as nossas propostas, o que a gente pensa para Petrolândia. Então, quando você domina aquilo que você está falando, tudo transparece, tudo vai, é como diz o ditado, vai de vento às poucas, né? Porque a gente sabe, das redes sociais, né? A gente sabe que o que o povo quer hoje para Petrolândia é pessoas com responsabilidade e que tenham conhecimento do que está dizendo. Não adianta vir para promessas, falsas promessas, que a mídia hoje não vai enganar ninguém. Hoje as redes sociais, você sabe da minha vida, da sua vida e da vida do seu vizinho. Então, na verdade, se for para ir para uma campanha online, principalmente da forma que está sendo aí, com mentiras, com falácias, né, que a gente diz, acredito que a audiência, Fabiano, em vez de aumentar, vai sempre cair. Quando o Fabiano fala que a gente está muito tranquilo, é justamente porque quando você pega hoje, faz que eu não digo mais nem uma live, acho que a gente está com um programa, quase como um programa de... Na verdade é o Fala Petrolândia, o programa é o Fala Petrolândia. Porque aí você consegue... Aquilo ali vem tanto para a população quanto para nós, porque ninguém sabe tudo. E às vezes 1000 cabeças pensam mais do que uma. E muitas vezes sai um pensamento diferente do nosso e que seja melhor para a Petrolândia. Então a gente está ouvindo mais até do que passando para o povo. O que a gente vem passando é o nosso sentimento e a realidade de que Petrolândia precisa. O que a gente passa para o povo é que a gente pudesse conversar de 1 a 1, e que a gente sabe que não vai dar tempo e não tem essas condições de pessoas que não querem te receber na casa por conta dessa pandemia. E a gente tem que preservar a saúde e lógico, as nossas famílias, né? Isso. Também quando a gente parte para a caminhada mesmo, a gente quando retornar pode trazer algo de ruim para a nossa família. Então assim, hoje para nós as lives é esse caminho, a internet, hoje as redes sociais, é um caminho que também pode-se dizer por passagem aqui, Alex, que está até moralizando a política, né? Está moralizando. Quando eu digo que você sabe da minha vida e da vida do vizinho, então quando você pega essa situação, então moraliza também, né? Moraliza porque você vai estar realmente sabendo em quem você está votando, por que está votando. E eu acredito que pós-pandemia isso deve perdurar, né? Isso vai ser aproveitado, é uma coisa boa, tá se divulgando. Rogério, aproveitando aí sua deixa e continuando praticamente nesse mesmo assunto aí de pandemia, de tudo, recentemente foi alterado o calendário eleitoral. As eleições vão acontecer no dia 15 de outubro ou de novembro, e as cidades que tiverem o segundo turno é dia 31, não é isso? Que vai haver a votação. De alguma forma, você acha que isso atrapalhou vocês ou não? Olha, Vocês prefeririam que isso viesse daqui a 2 anos, aqueles rumores que tinha da eleição ser unificada? Eu até quero pedir desculpa, porque quando o Fabiano falou, a gente pegou a fala, né? Não dei nem boa tarde aos ouvintes, né? E agradecer também a você por essa oportunidade, né? Que é como a gente acabou de dizer, além das lives, isso aqui para nós é de suma importância, porque a gente vai atingir um número maior de pessoas para que possa realmente ouvir e interagir conosco, né? Então uma boa tarde a todos, e seu blog é um blog hoje ouvido não só em Petrolândia, mas em toda a nossa região, né? Em todo o nosso Pernambuco principalmente, e em todo o Brasil e no mundo. Então para nós, cada dia e cada momento que se passa para a gente fazer uma entrevista e poder interagir e poder responder esses questionamentos,
é de suma importância para todos nós. É um prazer. Então, assim, na verdade, eu não vejo que nos atrapalhou. Primeiro é o que eu disse aqui nesse instante. Temos que salvar vidas. Quando a gente se propõe a ser uma pessoa pública, a gente não pensa em um ou dois ou três, a gente pensa, né, na nossa comunidade, nossa cidade, nosso município e assim nosso Pernambuco, nosso Brasil como um todo. Então daí a gente já fez na situação que se encontra. Nem eu, nem você, nem Fabiano, nem nossos ouvintes gostaria que estivesse passando por uma situação como essa de pandemia. O mundo, não é o Brasil, não é a Petrolândia, é o mundo que está nessa situação. Então assim, o que eu vejo, agora eu vou dar a minha opinião da sua pergunta. Se mudou por 15 dias, 40 dias, 40 e poucos dias. Eu não sei se isso vai ser o suficiente ou seja o suficiente. E se vai mudar em algum requisito de preservação das pessoas. Né? Esperamos que venha um controle maior. A gente já viu que está intercedendo, está caindo a que ele chama a linha, né? A gente está vendo que está dando uma paralisada no país. Esperamos que Deus coloque a mão e que isso realmente aconteça, para que tenha uma eleição muito mais tranquila. No que se pode atrapalhar para a gente, é o que a gente sempre fala, que da mesma forma que é ruim para nós, será para qualquer outro candidato. O que se deixaram de fazer durante os 3 anos e meio, não dá tempo de fazer nos 6 meses não. Até mesmo não pode. Mas você acha que estão correndo atrás do prejuízo? Na verdade, se abriu algumas porteiras, né? Porque diz, por conta da pandemia pode passar por cima disso ou daquilo, né? Aumentaram até alguns números aí que se pode ser gasto e etc. Mas a sociedade em si está insatisfeita, não só aqui como em muitos municípios, mas aqui principalmente, porque vem num comando de 30 anos e que a pandemia começou foi agora. Isso. E por que antes não se acontecia? Tá entendendo? Então assim, eu vejo uma população muito mais orientada, uma população com mais conhecimento. É o que eu falei, a mídia vem ajudando nessa parte, a juventude, né, que é quem vai fazer a diferença, vai ser a juventude, está consciente do que quer, com pandemia, sem pandemia. A pandemia vai mudar muitos hábitos, mas a gente vai ter que conviver com ela. O que o Fabiano falou aqui acho que hoje é falado por todo mundo. Não só foi essa que houve, várias outras já teve. E a gente vem convivendo. Então o que se tem que fazer é um readaptamento das pessoas. Isso também não vai acabar da noite pro dia. Então o medo que tinha logo no início, a gente já vê que tem uma amenizada. E os cuidados dobrados, né? É o álcool em gel, é lavar as mãos. Os costumes das pessoas estão mudando. Então eu acredito que a diferença desses 40 dias aí, no meu pensamento, para nós não vai fazer muita diferença no contexto político. Tá certo? Então, acho que não deu patamares para usarem da má fé de enganar o povo. Porque de qualquer forma eles já iam fazer do mesmo jeito. Né? O patamar de enrolação de 6 meses antes da eleição, se aparece recurso para tudo, isso aí com pandemia, sem pandemia, iria aparecer. Então o povo hoje está acordado para isso. Já estão atentos. Ô Fabiano, direcionando a pergunta para você, eu sei que houve um afastamento, vocês foram candidatos na eleição passada, a mesma chapa que está se repetindo aqui no município, mas há vários questionamentos, inclusive no tocante à questão de, digamos, fiscalização, cobrança, tipo, o Fabiano, ele não se ligou nas redes sociais para cobrar isso da gestora, ele não fiscalizou isso, ele não teve atônito a essas situações também, o Rogério. É isso que o pessoal sempre comenta. Vocês em algum momento não acham que deixaram de fazer o papel de oposição no município? É uma boa pergunta essa que você está me fazendo, né? A minha, Rogério. Veja só, Alex, a gente tem um estilo próprio de fazer política, né? É tanto que as lives nossas, se você for observar, ela é construtiva, ela é propositiva. Ela não é aquele tipo de estar denigrindo a imagem de ninguém, de estar fazendo isso, dizendo que teve isso, teve roubo, teve aquilo, caluniando ninguém. Hoje a gente tem que se adaptar ao pensamento do povo. E o pensamento do povo hoje é que não quer essa mesquinharia, não quer essa questão de não, eu vou fazer um vídeo aqui que tá
tá roubando, tá faltando, não. Vai resolver? Não vai. A gente tem que mostrar o caminho, tem que mostrar uma forma de como fazer, de quando fazer, de que forma fazer. É isso que tem sido as nossas lives, as nossas conversas com as pessoas, e está sendo muito bem aceita pela população. A população de hoje, a população do século XXI, onde tem vários jovens que hoje pensam dessa forma que a gente pensa. Não é aquela coisa de lá atrás, de estar dizendo fulano é ladrão, cicrano roubou. Isso aí não. A gente tem feito isso e tem sido, e quem me acompanha, né, sabe de minha história política, sabe que eu nunca fui dessa forma de fazer denúncia, de fazer denunciar ninguém, caluniar ninguém. A gente sempre, eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, Alex, de respeitar as pessoas, de olhar para um futuro construindo, dizendo como é que vai fazer as coisas. É tanto que a gente foi vereador e tem muitas, às vezes até as pessoas dizem, Fabiano foi vereador 16 anos. Foi o que ele fez. Aí a gente passou numa live aqui quase meia hora respondendo isso aí, essa pergunta. Porque o vereador, ele não tem poder de executar nada. O vereador, ele tem poder de pedir. E aí você sabe como é um pedido. Eu mesmo, eu tenho aqui nos meus arquivos aqui mais de 3.000 proposições pedindo para cada área de Petrolândia uma coisa. Mas se dessas 3.000, você tem um levantamento de mais ou menos quantas foram atendidas pelo... Meio por cento, né? Mas é isso que acontece mesmo. O que a gente tem contabilizado na nossa passagem na Câmara foram projetos que seriam e foram de ossada do Poder Legislativo, como a Câmara Itinerante, que foi ideia nossa, a criação do distrito. A criação do distrito, também foi feito a nova lei orgânica do município depois de 20 anos, lei de orçamento positivo. Exatamente, o orçamento positivo. Isso tudo foi uma conquista que só foi possível, Alex, na hora que a Câmara se levantou e tiveram 6 dos 11 vereadores oposição e com aquela vontade política e a coragem de trabalhar em prol do povo. E foi isso aí. Então, assim, para quem acha que Fabiano, e está esperando que Fabiano vá amanhã pegar e tirar uma foto de um esgoto estourado, não vai ter isso. Eu não vou. Para eu ganhar a eleição, eu vou ter que ganhar essa eleição com proposta. Diante do que eu penso, do que eu acredito. Não adianta eu estar ali só fazendo uma coisa só para mostrar, para se amostrar, para aparecer, não. Vai aparecer Fabiano. Você nunca vai ver Fabiano fazendo esses vídeos de denunciar, não. E eu acredito que o Rogério também é da mesma forma. O Rogério tem um pensamento um pouco diferente em relação a isso, né? Mas é o que eu sempre acho. A gente é uma chapa que se completa. O Rogério tem um temperamento dele mais, né, explosivo, e eu tenho aquela calma. Na hora que ele se explode, eu vou lá e digo, calma, rapaz, calma, não é assim. Então a gente se completa e é desse jeito, dessa forma, que a gente vai chegar em janeiro de 2021 a estar lá na prefeitura, um agricultor, um comerciante. É dessa forma, 2 filhos de Petrolândia. Ele com o temperamento dele e o jeito dele de fazer política, e eu com o meu, não é isso? E aí, Rogério, e o que é que você diz? Você acha que faltou vocês fazerem um papel de oposição? Olha, Alex, como o próprio Fabiano falou, o meu temperamento às vezes é mais explosivo, mas é porque a minha vontade de fazer por Petrolândia é grande, né? E a forma que eu fui criado, né? É de ter palavra, de ter compromisso e de buscar. Quando você fala das denúncias, as denúncias aconteceram, né? As denúncias aconteceram, as cobranças aconteceram, não de forma de mídia. Eu acho que a cobrança se faz para a coisa acontecer e não para você se aparecer, né? Não adianta você cobrar para se aparecer, você tem que cobrar para que a coisa aconteça. E tem coisas no município, né, na gestão, que para que isso aconteça você até tem que ter a participação, né, de chegar, de cobrar, mas de dizer como fazer. E isso eu tenho muita tranquilidade, o povo que me conhece, eu não posso chegar aqui e dizer, a Agrovila 6, por exemplo,
Hoje está feita a pavimentação porque Rogério foi lá e denunciou e cobrou. Não. O que aconteceu, nós como presidente do distrito de irrigação e a população insatisfeita com aquele lamaceiro, você sabe que mandava muito para as mídias, a gente entrou em contato tanto quanto a prefeita, tanto quanto com o secretário Paulo Lucena. E levamos ele lá como representação, sentamos debaixo de um pé de umbuzeiro que tem lá e discutimos como seria, porque a população queria até travar as caçambas de levar o material para fazer o calçamento da Agrovila 3, enquanto não fizesse a 6. E entramos num acordo que terminaria uma 3 e após a 3 fariam aquele, pelo menos uma terraplanagem, para que quando chovesse o pessoal tivesse como conduzir se conduzir dentro da Agrovila. E por sinal foi até comemorado, né, isso em rede social. Isso. Eu não fui e nem vou. Eu fui até o povo que sentou debaixo de umbuzeiro, agradeci e agradeço abertamente a Paulo Lucena que... Mas de certa forma você teve participação como presidente. Na verdade, a população. E aí é onde eu digo, a cobrança tem que ser feita com clareza, com transparência, mas com propriedade. E mostrando o porquê e que daria para fazer. E Paulo Lucena, como sempre, eu vejo muita gente falar que Paulo Lucena é isso e aquilo. Paulo Lucena, para mim, toda a vida a gente se deu bem. Porque quando ele diz não, não adianta você insistir. Aí você denuncia e vai fazer na tora. Mas se ele disser que faz, ele tem aquele compromisso. Não agradeço nem tanto ao prefeito, quanto agradeço ao secretário que teve a importância de chegar e dizer, é compromisso nosso, a gente vai fazer. Se comprometer. Teve até rumores que não ia ser feito porque a parte política ia intervir. E ele se comprometeu de fazer, a prefeita também, não estou dizendo que ela não disse que faria, mas a parte política ao redor dela disse que não iam fazer, porque era justamente cobrança feita através de Rogério. E não foi através de Rogério. Foi através da instituição que tem lá dentro e do próprio morador daquela localidade. Então a cobrança tem que ser feita dessa forma. Né? Não adianta eu for lá e fazer um vídeo e dizer que está daquele jeito e fazer dessa forma para que isso aconteça. Se a gestão não atender, aí a gente vai para os meios legais. Mas pode ter certeza, as cobranças houve e vai haver sempre. Porém, o que falta em Petrolândia, a gente já disse aqui nesse instante, vou dizer 1000 vezes, é gestão. É gestão. Petrolândia cansou de estar na mão de pessoas há 30 anos. Petrolândia hoje tem que ver o que pode ser feito, como deve ser feito e quem vai fazer, tá certo? E como se fazer. E é isso que a gente está aqui para mostrar ao povo. A gente não vai estar entrando em picuinhas políticas com A, com B, com C. Vocês sabem que existem provocações, principalmente em cima da minha pessoa. Acredito eu, porque se falar, o temperamento dele é mais pesado. Fabiano escuta e sai de um lado e entra do outro. Realmente a gente tem posicionamentos um pouco diferentes, mas com propósitos iguais, que é mudar a Petrolândia e voltar a crescer, voltar a desenvolver, porque o potencial que temos aqui, Alex, tem que ser aproveitado com responsabilidade. Tem que ser e vai ser. Tem que ser e vai ser. Não só pela própria gestão, agora tem que ser compartilhado com o nosso povo, fazer uma gestão realmente digna de Petrolândia.